De menina a mulher. E nós vamos começar por ler a Bíblia em Efésios, capítulo 4, e versículo 14 e 15. Efésios 4, 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Numa outra tradução que eu vou ler diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, Deus está aqui a exortar-nos a que nós cresçamos. Vise para a mulher que está ao seu lado e diga: vamos crescer, mulher. Diga à outra: vamos crescer, mulher. Sabe, a Bíblia está aqui a dizer-nos para que nós não sejamos mais como meninos inconstantes. Vou colocar isto para nós mulheres. Para que não sejamos mais meninas inconstantes, que estão sempre a ser levadas pelas ondas, que estão sempre a ser jogadas para cá e para lá por todo o vento de doutrina, que de alguma forma os homens nos induzem ao erro, o ser humano induz ao erro. Mas Deus está a dizer: mas sigam a verdade em amor. E quando nós seguimos a verdade que é Jesus em amor, diz a Bíblia que nós crescemos. Então, eu sei que tenho aqui hoje diante de mim mulheres de todas as idades, mulheres que se calhar são ainda meninas, outras mulheres mais maduras, mas o que importa aqui é que, espiritualmente falando, Deus está a dizer-nos: vamos deixar de ser meninos, vamos crescer. Quantas mulheres estão aqui nesta tarde que dizem: eu quero crescer, eu quero mais de Deus, eu quero conhecer mais a Deus, eu não quero ser levada por todo o vento, eu não quero que as ondas me abalem, mas eu quero estar firme em Jesus, na minha confiança nele, e por isso eu quero crescer. Então hoje a chamada de Deus para nós é que nós cresçamos, porque Deus está a levantar uma geração de mulheres poderosas, que sabem quem são, que são mais que vencedoras, que são filhas de Deus, que são prósperas, que são produtivas. Está aqui alguém que faz parte dessa geração de mulheres que quer crescer. Então Deus está a dizer-nos: cresçam. E este versículo então fala-nos de crescimento. E o desejo que Deus expressa aqui é que nós deixemos de ser meninos, ser crianças, que são enganadas, levadas de um lado para o outro, mas Deus quer que nós sigamos a verdade em amor. O desejo de Deus para nós sempre vai ser que nós cresçamos. E nós entendemos, eu creio, que no desenrolar da nossa vida, nós precisamos de entender, e que nós entendemos, que nós não podemos ficar sempre na mesma situação, na mesma condição. Quantas já se aperceberam que a vida nos surpreende? Há aqui alguma mulher que foi surpreendida pela vida? Quantas mulheres podem dizer: eu reconheço que eu não posso estar sempre na mesma condição? Porque se eu me mantenho sempre na mesma condição, eu estou sempre a viver os mesmos ciclos de vida. E Deus está a dizer-nos: vocês têm que crescer. E este título, Vestidas de Sabedoria e Ousadia, fala-nos de roupa, certo? De vestidos. A roupa em si, ela tem uma conexão muito especial para a mulher. Para umas mais, para outras menos, mas a roupa está muito ligada à identidade da mulher, sim ou não? Está ligada à sua autoestima, está ligada à sua confiança e também é uma forma de expressão social. De uma forma geral, as mulheres transmitem mensagens através da forma como se vestem, tanto para elas como também para os outros. A roupa é um elemento essencial na vida de uma mulher e a Bíblia exorta-nos a que ela nos sirva da forma correta. A Bíblia fala de nós nos vestirmos de forma decente, sim ou não? A Bíblia fala-nos de nós vestirmos de uma forma que não vai atrair a atenção dos outros, de uma forma modesta, de uma forma cómoda. A Bíblia é tão maravilhosa que contempla um conjunto vasto de recomendações para nós mulheres. E quem diz que é verdade, que a roupa de facto fala muito sobre nós? Às vezes nós vestimos-nos conforme nós sentimos.
Outras vezes nós queremos esconder o que sentimos, então vestimos-nos de outra forma para parecer que não sentimos o que sentimos. Quantas mulheres se identificam com isso? Porquê? Porque a roupa sempre passa uma mensagem. Mas sabe, para além da beleza física, que também é muito evidente na Bíblia, e nós vemos como Deus descreve tantas mulheres na Bíblia de acordo com a sua beleza física também, Deus também nos exorta a que nós construamos uma boa beleza interior. Por isso o nosso versículo desta conferência é 1 de Pedro 3,4. Vamos ler juntas 1 de Pedro 3,4. O que é que diz a Bíblia? Isso. Diz, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível, traz um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Diga assim comigo, espírito manso e quieto. Na minha tradução diz assim, cultivem a beleza interior, a do coração, a beleza que não se vê, mas que é expressa num espírito amável e sereno. Diga comigo, espírito amável e sereno. Essa beleza é que Deus valoriza. Diga de novo, espírito amável e sereno. Eu vou perguntar, não vou esperar resposta, mas pense nesta tarde. Quantas de nós temos um espírito amável e sereno? Talvez agora neste momento você tenha imaginado a forma como você reage às situações, como você às vezes conversa com o seu marido. E se calhar, só se calhar, não é um espírito amável e sereno. Estão comigo ainda? Diz, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece nesta versão. A beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Essa beleza é que Deus valoriza. Diga só mais uma vez, espírito amável e sereno. Então veja, Deus quer que nós cresçamos, começamos por ver isso. Cresçamos. E o que Ele deseja de nós é que nós atinjamos um espírito amável e sereno. Mas muitas vezes as situações pelas quais nós passamos na vida fazem-nos vestir vestes pesadas. Às vezes vestimos as vestes do luto, da tristeza, da depressão, da angústia, do medo, da falta de perdão. São vestes que não nos conduzem a ter um espírito amável e sereno. Concorda comigo? Na vida nós passamos por tantas situações e, como eu disse no início, temos aqui pessoas de diferentes idades, mas com certeza já podem dizer que passaram por situações tão diferentes que muitas vezes as vestes, o espírito que vem sobre elas não é um espírito amável e sereno e nem nos permite viver dessa forma, mas é uma veste pesada, uma veste de luto, de tristeza. Situações da vida nos fazem vestir determinados vestidos. Sim ou não? De acordo com a veste que nós temos vestida, nós acabamos por nos comportar, agir e viver. Vou dar um exemplo. Se você saiu de casa com um vestido e você andou pela rua e aquele dia era ventoso e você não estava à espera desse dia ventoso, você sente-se assim tão cómoda com esse vestido? Provavelmente vai mexer 50 vezes no vestido, vai se arrepender de ter saído de casa com o vestido, já não sabe onde é que se vai. É ou não é? Estou a buscar uma coisa física para lhe falar de algo espiritual. Ou seja, às vezes nós vestimos vestidos que as condições da vida nos dá, mas que não nos conduzem a ter um espírito amável e sereno. São vestes que não condizem com a palavra de Deus. São as vestes que a vida nos vestiu. São as vestes que as circunstâncias nos vestiram. E de acordo com a veste que nós temos, nós comportamos, agimos, falamos dessa maneira. Se você tiver uma veste de tristeza, a sua forma de falar não é uma forma alegre. Porque se nós vestimos uma veste de tristeza, nós quando falamos tristeza. Quando nós agimos para com os outros, nós agimos de uma forma triste. Quando nós temos uma reação, nós temos essa reação com base na veste que estamos vestidas. Alguém está aqui comigo nesta tarde? Então o crescimento que Deus fala, porque desde o início Deus nos está a dizer de menina a mulher. Ou seja,
deixem de ser meninos inconstantes e cresçam em amor. Cresçam na verdade que é Jesus Cristo. Deixem de ser meninos inconstantes. Deixem de vestir a roupa de menino. Deixem de falar como um menino. E sejam mulheres cheias do Espírito Santo. Então, sempre o crescimento que Deus fala vai implicar uma mudança de vestes. Quantas querem mudar de vestes nesta tarde? A cada fase da nossa vida e para cada momento que nós vivemos, nós precisamos de uma nova veste. 1 Samuel 2, 18 e 19 conta-nos algo muito interessante que às vezes nós se calhar podemos ler sem nos apercebermos, mas que fala muito sobre vestes. 1 Samuel 2, 18 e 19 diz assim: Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos, a sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido, para oferecer o sacrifício anual. Então veja, Samuel era o quê? Menino. E ele ministrava ao Senhor e vestia uma túnica de linho, mas todos os anos, diga comigo, todos os anos, para uma nova temporada da vida de Samuel, Ana trazia-lhe uma nova roupa. Oh, diga assim, para uma nova temporada da minha vida, Deus me dá uma nova roupa. Ana, ela trazia uma roupa nova a Samuel. Porquê? Diga comigo, porque ele estava a crescer. Uau, diga comigo, porque ele estava a crescer. E a cada ano ele precisava de uma túnica nova. Se você e eu queremos crescer, nós precisamos de roupas novas. Precisamos de vestes novas. As vestes antigas já não vão funcionar numa nova fase da sua vida. Não sei se as irmãs estão aqui nesta tarde, mas diga comigo, roupa nova. Vestes novas. Vestes de sabedoria. Vestes de ousadia. Vestes de confiança. Vestes do amor de Deus. Amém? Quantas querem essas vestes novas? Muitas pessoas, elas permanecem no luto, na depressão, porque algo as fez vestir aquelas vestes e não se decidem a mudar de roupa. Mas hoje eu quero dizer-lhe, irmã, é dia de Deus tirar essas vestes de cansaço, essas vestes de tristeza, essas vestes de luto, essas vestes que você tem vestido e carregado na sua vida, e Deus vai dar-lhe vestes novas. Para deixarmos de ser meninas e sermos mulheres cheias do Espírito Santo, nós precisamos de entender que temos de fazer escolhas e tomar decisões. Diga a alguém que está ao seu lado, fazer escolhas e tomar decisões. Vire-se para o outro e diga-lhe, minha amada irmã, nesta vida, tu tens que decidir fazer escolhas e tomar decisões. E escute, toda esta mensagem é sobre isso mesmo. Porquê? Deus quer dar-nos vestes novas, mas nós temos que decidir fazer algo novo. Muitas de nós temos carregado na vida uma mala cheia de vestes, fruto dos nossos traumas e das nossas decepções. Quantas se apercebem que às vezes nós carregamos uma bagagem? Aqui alguém está comigo? Quantas se apercebem que às vezes nós carregamos na vida uma mala que às vezes torna-se pesada demais? Olhe para a sua irmã e diga-lhe, como está essa mala? Como está essa mala? Primeiro, irmãs, não se preocupe, nós não vamos desfazer o cenário. Ele está lindo, não está? Dê uma salva de palmas a Jesus por isso. Ele está lindo o nosso cenário. Mas para a minha mensagem de hoje eu trouxe aqui uma mala. As irmãs riem-se porque no ano passado eu trouxe o oleiro, não foi? Este ano eu trago uma mala. E sabe, vamos supor que esta é a mala da nossa vida. Às vezes nós trazemos uma mala carregada de muitas histórias, de muitas decepções, de muitas cargas, de muitas tristezas, e carregamos essa mala cheia de inseguranças, de medos, uma mala pesada que nos faz viver sem perspectiva. E nós insistimos em vestir as roupas que estão nessa mala. Nós insistimos em vestir as roupas, que sobrecarregam o nosso futuro e que põem em causa o propósito de Deus para connosco. Sabe, foi exatamente
Eu creio que foi exatamente para essas mulheres. Quantas têm uma mala? Se calhar a sua até é maiorzinha que a minha, não? Diga lá. Você a pensar, ui, as vestes que eu carrego, as histórias que eu carrego, os traumas que eu já tive, isso dava um avião inteiro cheio de malas. Mas às vezes nós trazemos uma mala cheia de coisas realmente que nos sobrecarregam. E foi para essas pessoas que carregam essa mala que Jesus disse assim. Vamos lá ler Mateus 11, 28. É um convite tão bonito que Jesus nos faz. Diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Veja, todos os que estão cansados. Outra palavra seria todos os que estão sobrecarregados, todos os que estão oprimidos, todos os que estão cheios de vestes que sobrecarregam a vossa vida, o vosso futuro. Sabe, Deus quer trazer alívio e descanso para as nossas almas. Diga comigo, alívio e descanso. Então nós precisamos de mudar de vestes e vestir as roupas novas que Deus tem para nós. Quantas creem que Deus tem roupa nova? Eu trouxe aqui alguns vestidos, irmãs. E são só, talvez, algumas das coisas que nós carregamos na nossa vida. Diga lá comigo, tristeza. Quantas já se sentiram tristes em algum momento da sua vida? Sabe, é diferente você sentir tristeza em algum momento da sua vida e viver em tristeza. Há pessoas que carregam a veste da tristeza como algo que faz parte da sua vida. Você olha para elas e elas talvez sejam bonitas por fora, ou então realmente a sua roupa esclarece o que lá vai dentro, mas elas carregam um fardo pesado. A tristeza pode ser desencadeada por perdas, por decepções, por situações difíceis. Talvez você já tenha passado por esse momento. Talvez você esteja a viver esse momento. Talvez você esteja com essa veste vestida nesta tarde. Mas eu quero dizer-lhe que Deus pode dar-lhe vestes novas, amém? Diga comigo, frustração. Quantas já se sentiram frustradas? O que é frustração? Ocorre quando as expectativas não são atendidas ou quando encontramos obstáculos aos nossos objetivos. Quantas de nós já pensamos, já imaginamos, já sonhamos, já consideramos, já tivemos a certeza, já fizemos o filme na nossa mente, mas essas expectativas caíram por terra. Surgiram obstáculos que nós não esperávamos. Estamos a falar de frustração. Outro vestido que às vezes acompanha a nossa vida, a culpa. Diga comigo, culpa. O que é culpa? Surge quando nós nos sentimos responsáveis por algo que consideramos errado ou prejudicial. Sentimos culpa por coisas que se calhar sim fizemos, mas que sobrecarregam tal a nossa vida que nós nem conseguimos sequer receber o perdão de Deus. A culpa é algo que vem à nossa vida e quando nós vestimos esse vestido, vou dizer-lhe de novo, você sentir tristeza, sentir-se frustrada, sentir culpa uma vez ou outra, você vai acontecer, sim ou não? Somos seres humanos, vai acontecer. O problema é quando você e eu tomamos isso como uma carga. Tomamos isso como uma veste, algo que se carrega sobre nós. E temos tantas outras coisas que às vezes vêm sobre a nossa vida. Ressentimento. Sabe o que é? O que é nós sermos ressentidas? Escute isto. É um sentimento de mágoa e amargura em relação a ações ou palavras de outras pessoas. O ressentimento pode levar ao ódio. A pessoa ressentida sempre tem na memória e na boca aquilo que lhe fizeram. Porquê na memória e na boca? Porque ela não se esquece e sempre que você começa a falar com ela sobre alguma coisa, ela vai recordar cada pormenor de tudo o que lhe aconteceu, tudo o que lhe fizeram, as palavras que lhe foram ditas e ela está ressentida. Ou seja, ela não só sentiu uma vez, ela sente e volta a sentir com a mesma raiva, com a mesma tristeza do que realmente aconteceu. Ainda estão comigo, irmãs?
Diga comigo, ressentimento. Há pessoas que vivem dessa forma. Outra coisa é a ansiedade. Diga comigo, ansiedade. Mal do século. Isso não é uma veste, isso é quase, sei lá, é a nossa roupa inteira. A ansiedade, o que é? Um sentimento persistente de preocupação e apreensão, muitas vezes relacionado com o futuro. Como é que vai ser? E como é que vai acontecer? E agora? E como é que vai ser? E como é que vai? Ai, e mas e depois? E como é que vai? E mas vai acontecer? Não vai acontecer? Mas e quando? E mas ansiedade. Alguém já se sentiu ansioso? E alguém já vestiu essa veste e passa a vida ansiosa? Será que há aqui pessoas ansiosas nesta tarde? Outra coisa que também acontece, remorso. É um sentimento de arrependimento profundo por algo que fez. A pessoa ter consciência do pecado é bom, certo? A Bíblia diz que há uma tristeza que nós sentimos, mas que produz salvação, produz arrependimento. Nós sentimos aquele peso, eu fiz isto mal. Outra coisa é quando a pessoa tem remorsos. A pessoa não só ela se sente culpada, como ela está constantemente a relembrar aquilo, não liberta o perdão para ela própria e sempre está a viver aquilo como algo presente. Ela já vestiu aquela veste. Vocês estão comigo? Outra coisa que algumas mulheres sentem, solidão. Diga comigo, solidão. O que é isso? É uma sensação de vazio e isolamento, de abandono, mesmo no meio de outras pessoas. Elas podem estar rodeadas de gente, elas podem estar com muitas pessoas à volta, elas podem ter uma família que as ama, mas se há uma perda, se há alguém que deveria estar e não está, a pessoa sente-se sempre abandonada, sempre ela própria se isola, ela própria só está bem isolada. Ela não está bem, mas ela procura o isolamento. E pessoas que carregam essa veste, elas não conseguem relacionar-se com ninguém. Você pode tentar aproximar-se de uma pessoa assim. Você pode tentar ajudá-la, mas como ela já vestiu essa veste, ela não consegue fazer mais nada a não ser sentir esse profundo abandono. Talvez você esteja aqui nesta tarde e talvez você tenha sentido abandonada pelo seu marido em algum momento. Talvez tenha sido o seu pai que não foi presente. Talvez tenha sido alguém na sua vida a quem você dava tanto, confiava tanto e de repente a deixou. Muitas pessoas até sentem abandono quando pessoas morrem. Desculpa, irmão, estar a falar disso, mas às vezes há situações em que as pessoas não aceitam a morte de alguém. Elas se sentem continuamente isoladas, continuamente abandonadas. E o último que eu fui buscar é outro que também nós podemos vestir às vezes, é o medo. Diga comigo, o medo. O medo pode surgir de situações ameaçadoras ou incertas, afetando a nossa segurança e o nosso bem-estar. Por que vem o medo? Porque muitas vezes nós vivemos situações em que sentimos insegurança. Pode ser medo de qualquer coisa. Um medo arrebatador, e as pessoas que vivem com esta veste, elas sempre têm medo. Medo de tudo, medo de todos. Elas têm uma linguagem sempre negativa. Elas estão sempre com medo. Elas acham sempre... Sabe uma coisa? Está provado que a maior parte das coisas, grande parte, uma percentagem muito grande das coisas que nos metem medo e que nós estamos ansiosas, realmente nunca acontecem. Você já ouviu essa estatística? Elas realmente nunca acontecem, mas nós vestimos essas vestes. Agora diga assim comigo: hoje eu preciso de mudar de vestes. Você pode levantar a sua mão se isso for uma realidade na sua vida? Você identificou-se nesta tarde com alguma daquelas vestes? Eu não trouxe todas, talvez muitas outras você carrega na sua mala, na sua bagagem. Muitas até podem carregar naquela mala não só uma veste, todas elas, 2 delas, 3 delas. E levam aquilo na sua própria vida.
Mas hoje Deus quer mudar e vestir roupas novas. Ele quer dar-lhe vestes de santidade, vestes de dignidade, vestes de honra, vestes de sabedoria, vestes de ousadia. Quantas recebem nesta tarde as vestes novas que vêm do Pai? Amém. Sabe, na Bíblia, ia dizer na vida, mas na Bíblia, nós encontramos muitos momentos em que Deus, ou que a própria vida das pessoas mudou-lhe as vestes. Eu trouxe só alguns exemplos para os irmãos, para as irmãs entenderem nesta tarde aquilo que Deus quer fazer com cada um de nós. Porque o encontro de Jesus, com Jesus pode mudar as suas vestes. Nesta tarde, se você se encontra com Jesus Cristo, você vai mudar de vestes. Quantas creem nisso? Porque Ele tem vestes de salvação, de misericórdia, de graça, de cura, de alegria para nós. Deus quer tirar-lhe essa veste do medo, do cansaço, da tristeza profunda e quer dar-lhe vestes novas de alegria, de vitória, de gozo, de esperança, de promessa. Deus está aqui nesta tarde para revesti-lo com vestes novas de justiça, de sabedoria, para que você possa ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Então, deixe-me só falar de algumas vestes na Bíblia. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 7, foi a primeira vez que a humanidade conheceu roupa. Gênesis 3:7 diz: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. A primeira roupa que a humanidade conheceu foram as folhas de figueira. Elas representavam a tentativa do homem de esconder de Deus o pecado. A primeira coisa que a humanidade, que Adão e Eva fizeram foi vestir uma roupa. Porquê? Para tentar esconder de Deus o pecado que havia neles. Mas Deus faz e vê-se logo ali em Gênesis o primeiro sacrifício da história, que já apontava para o sacrifício de Jesus. Deus mata animais para cobrir Adão e Eva. Diz que Deus trocou as vestes de Adão e Eva de vestes de vergonha para vestes de misericórdia. Veja Gênesis 3:21. Gênesis 3:21 diz: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Uau, diga comigo, uau! Deus tem vestes novas para mim. Ele cobriu aquela vergonha de Adão e Eva e deu-lhes vestes de misericórdia. Também em Gênesis 37:3, nós vemos que José também foi aquele homem que passou por várias mudanças de vestes. José diz no versículo 13: Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Diga comigo, túnica. Essa túnica representava o amor do pai, representava a identidade dele como filho, representava o favor de Deus. Mas veja que a mesma túnica, eu creio que as irmãs, a maior parte, conhecerá a história, portanto eu não vou falar tudo, mas depois se tiver a oportunidade, leia Gênesis 37, por aí adiante, que fala da história de José. Aquela mesma túnica que serviu para que o pai de José lhe trouxesse identidade, também agora a inveja dos irmãos faz com que peguem nessa mesma túnica, a encham de sangue e disseram ao pai que José tinha sido morto por um animal. A veste começou por ser de amor, terminou a ser aquilo que anuncia a sua suposta morte. Sabe, todas as situações da sua vida vão-lhe colocar uma veste. Todas as situações da sua vida lhe colocam uma veste. Agora, o que é que eu disse há pouco? Temos que tomar decisões. Que veste vamos permitir que seja ali na nossa mala da vida? O que é que vamos guardar aqui nesta mala? Vamos guardar o medo, a frustração, a ansiedade, a culpa, os remorsos, a falta de perdão? É isso que nós vamos guardar? Ou vamos dizer: Deus, reveste-me com vestes novas, com vestes de justiça e sabedoria? Quando José, mais tarde, é vendido como escravo e levado para a casa de Potifar, sabemos nós que ele é tentado pela mulher de Potifar, certo? Gênesis 39. E nós vemos que a mulher de Potifar tenta José. E a Bíblia diz claramente que ela agarra a túnica
de José, e como ele fugiu, porque ele não cedeu à tentação que aquela mulher lhe deu, ela ficou com a túnica na mão, e essa túnica serviu para culpá-lo. Serviu para dizer, ele fez, serviu para mentir sobre ele. Veja, a túnica que ele recebe como escravo é-lhe tirada para culpá-lo de algo que ele não fez. Mas eu quero que você leia comigo Gênesis 39, 21, que vai fazer toda a diferença na sua vida e na minha vida. E é simples, diga assim comigo, o Senhor, porém, estava com José. Agora tire de lá José e ponha lá o seu nome. Diga comigo, o Senhor, porém, estava com... Diga o seu nome. Estava consigo? Quando o Senhor está consigo, estendeu sobre ele a sua benignidade. Faz toda a diferença na nossa vida quando o Senhor está conosco. Muitas situações da sua vida, muitas pessoas podem tentar colocar-lhe uma veste, mas quando o Senhor está consigo, a benignidade do Senhor virá sobre si, sobre mim, e essa veste lhe será tirada e substituída por uma de honra, por uma de glória, por uma de poder, por uma de louvor. A vida pode colocar-lhe muitas vestes, mas quando o Senhor está consigo, Ele vai trocar as suas vestes. Ainda na prisão, José tem graça diante do carcereiro. Ele interpreta 2 sonhos de 2 presos que lá estavam. Ele foi um pouco esquecido, mas mais tarde o faraó teve um sonho e o copeiro do rei lembrou-se de José. E vamos ver o que é que diz Gênesis 41, 14. Então enviou o faraó e chamou José e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se e mudou as suas vestes e veio a faraó. Uau, José tem umas vestes de preso. Mas ele agora vai diante de Faraó. E o que é que acontece agora na sua nova etapa da vida? Ele vai ser apresentado a Faraó, ele troca de vestes. Diga comigo, uau! Faraó, a seguir, vamos ver o versículo 42. E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José e o fez vestir de vestes de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Novamente José muda de vestes. Diga comigo, para cada fase da minha vida é necessário mudar de vestes. Amém? Quantas estão ansiosas por mudar de vestes? Então, são-lhe dadas novas vestes com Faraó. Então veja, da casa do seu pai até chegar ao lugar onde ele cumpriria o seu propósito, na casa de Faraó, José troca várias vezes de vestes. As trocas de vestes são necessárias porque nós não podemos permanecer iguais para cumprir o propósito de Deus. O que é que eu quero dizer com isso? Você pode vestir, em algum tempo da sua vida, veio um medo ao seu coração. Esse medo tornou-se uma veste. Tornou-se algo que faz com que você viva no luto, no fracasso. É necessário você decidir, eu quero sair deste ciclo. Eu quero sair disto. Eu quero vestir uma nova veste. Porque esta veste vai fazê-lo viver de uma determinada forma. Vai fazê-la falar de uma determinada forma. Mas hoje você tem que dizer, eu quero novas vestes. Amém? Nós não podemos permanecer iguais para cumprir a vontade de Deus na nossa vida. As trocas de vestes representam mudanças de situação na nossa vida. Também nós temos, vou dar só este exemplo de Esther. Esther, num momento, ela era rainha e ela teve um momento em que ela teve que se apresentar diante do rei. Esther 5:1, desculpem. Esther 5:1 fala que a rainha Esther, para se apresentar diante do rei, ela vestiu as suas vestes reais. É interessante quando lemos a Bíblia e encontramos como Deus nos mostra que para cada situação da nossa vida, para cada momento da nossa vida, há que fazer decisões sobre a veste que você vai vestir. Esther 5:1 sucedeu, pois, que ao 3º dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no palácio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. Diga comigo, vestes reais. Novas situações na vida exigem novas vestes.
E para terminar, eu quero falar-lhe... Não, ainda não vou terminar, mas vocês ainda me perdoam, não é? Falei das vestes de Esther, mas também há as vestes que vestiu Mardoqueu. Ontem a pastora já falou um pouquinho de Esther, mas Esther capítulo 4, versículo 1, mostra-nos que quando saiu o decreto para matar o povo hebreu, Mardoqueu vestiu-se com pano de saco e cinza, símbolo de humilhação e lamento. Mais tarde, porque Deus reverteu toda aquela situação, Mardoqueu passeou pela cidade vestido com vestes reais. Ou seja, é complicado falar de Esther sem falar de tudo, não é? Mas é um livro rico, um livro muito bonito. E Esther 4.1, podes colocar lá, por favor. Vamos ver, Esther 4.1 diz, quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. O que é que ele soube? Soube que saiu um decreto para matar o seu povo. E diz que ele rasgou as suas vestes. Quando rasgou as suas vestes, isso é sinal de humilhação, é sinal de lamento. Diz que ele foi lamentando, clamando pela cidade. As suas vestes ele rasgou. Mais tarde, porque Deus reverte a situação, Mardoqueu, e nós podemos ver em Esther 6.11, Esther capítulo 6 e versículo 11, vemos como Mardoqueu é vestido com outras vestes. Diga comigo, quando Deus intervém na minha história, não importa que roupa me queiram vestir, não importa que veste o mundo me quer vestir, porque quando Deus está na minha vida, algo vai acontecer, algo vai mudar e novas vestes reais vêm sobre a minha vida. Veja isto, permanece ali por favor o versículo. Mardoqueu recebeu um aviso, iam matar o povo de Israel. Ele rasga as suas vestes, ele se humilha. Só que depois algo acontece e o rei lembra-se de Mardoqueu, de algo que Mardoqueu tinha feito lá atrás para salvar a vida do rei. Então ele pergunta a Amã, o homem que queria matar o povo de Israel, e pergunta-lhe o que é que eu vou fazer a uma pessoa que eu quero honrar. E Amã pensava que era sobre ele que estavam a falar. Então ele fez muitas coisas. Ele disse, a pessoa devia ser honrada, devia ser vestida com vestes reais, devia andar a cavalo pela cidade. E o rei disse, ok, gostei da ideia, então vais fazer isso a Mardoqueu. Isso foi muito complicado para Amã, mas dizem em Esther 6.11, e Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu Mardoqueu. Sabe, irmão, quando Deus está, até o seu inimigo vai ter que vesti-lo com outras vestes. Diz, e Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade. Amã era inimigo de Mardoqueu, mas teve que fazer isso. Levou a cavalo pelas ruas da cidade, apregoou diante dele. Assim se fará o homem que cuja honra o rei se agrada. Diga, uau, quando Deus está na minha vida, não há nada, não há plano do inimigo, não há plano diabólico, não há plano nenhum que possa prosperar, porque Deus está comigo e Ele me veste com vestes de justiça, de misericórdia, de honra, de bondade, de fidelidade. Esse é o nosso Deus, esse é o seu Deus. E para terminar, sim, em Lucas capítulo 15, versículo 22, tem uma última veste. Se os irmãos procurarem na Bíblia, fala muito de vestes. Mas quando o filho pródigo se arrependeu dos seus maus caminhos e voltou para a casa do pai, diz que ele trazia umas vestes, mas o pai mandou colocar outras. Lucas 15, 22, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a pior roupa que há no armário. Diga comigo, a melhor roupa. E vesti-lho, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. O que aconteceu a este filho? Este filho, irmã, posso ser eu, pode ser você em algum momento da sua vida. Às vezes, mesmo com Deus, nós temos aqueles devaneios às vezes. Eu já sei um bocadinho de tudo, eu já não preciso bem de Deus. Só preciso de Deus quando preciso de um favorzinho ao outro.
Há agora uma nova onda, que é como se Deus fosse o nosso criado. Oh, Deus traz isto. Oh, Deus faz aquilo. Não fez é porque não é Deus. Como se nós merecêssemos alguma coisa, minhas irmãs. Posso ouvir um amém? Há assim uma era, umas vozes que dizem: não, Deus, tu andas e Deus põe o chão. Tu fazes e Deus... claro, Deus está aqui para me servir, não haja dúvida. Pronto, esta parte foi um parênteses, vamos seguir. Mas não é assim, minha irmã. A Bíblia diz que aquele filho achou que já tinha tudo, que não precisava do pai. Então ele foi à vida dele, e a Bíblia descreve como um filho que fez muitas coisas erradas, gastou toda a sua herança, fez tudo, mas houve um momento em que ele olhou à sua volta e ele pensou: o que é que eu estou aqui a fazer? Você já chegou a esse momento em que você diz: o que é que eu estou aqui a fazer? Será que eu não estou a ser demasiado confiante em mim mesmo? Eu preciso de Deus, eu preciso do Pai. E diz que ele teve aquela hombridade, aquela capacidade de olhar para trás e dizer: eu vou ter com o meu Pai. Nem que eu seja mais um dos seus criados, nem que eu seja mais um jornaleiro, mas eu vou me humilhar. Então diz que ele foi e que o Pai o viu ao longe. Uau! Ele já estava à espera. Diga comigo: o Pai me espera. O Pai está à minha espera. Eu só preciso de tomar uma decisão. Eu só preciso dizer: Deus, eu estou aqui, perdoa-me, eu quero-te a ti. E diz que então aquele filho veio diante do pai e ele disse: perdoa-me. Olha, eu não sou mais teu filho. Faz-me como um dos teus criados. Mas o pai nem ouviu. Ele diz o quê? Trazei depressa as melhores vestes. Tirem estas vestes de luto, de tristeza, de medo que o meu filho vestiu por conta própria. E ponham-lhe umas vestes que significam o amor, a misericórdia, a graça, a bondade do Pai para com ele. Quando você permite que Deus a vista, você experimenta a bondade e a misericórdia de Deus. Sabe, eu creio que hoje o Pai está aqui também. Quantas creem nisso? O grupo pode subir, por favor, estamos quase a terminar. Eu creio que hoje o Pai, Deus, Ele está aqui conosco hoje. E você pode agora largar um pouco as suas coisas. Nós estamos quase a terminar, mas eu creio que Deus está aqui neste lugar, nesta tarde. Ele está pronto para trocar as suas vestes. Talvez você hoje tenha ouvido esta mensagem, tenha visto alguns destes vestidos e possa ter identificado com alguns. Talvez você tenha estado a viver alguns momentos destes. E às vezes não só momentos, mas vestes. Lembre-se, momentos de tristeza vamos ter todas, sim? Momentos de luto vamos ter todas, sim? Momentos em que choramos e estamos tristes e estamos amarguradas, todos vamos ter. Mas ao ponto de você e eu nos vestirmos com essas vestes, há uma grande diferença. Queria convidar as irmãs a baixar a sua cabeça diante de Deus nesta tarde. E que você possa fazer uma reflexão hoje. Eu não sei que vestes você tem vestidas. Não sei por quantas lutas você já passou e que a fizeram vestir esses vestidos. Talvez fisicamente você até revele o que vai por dentro de si. Ou talvez também você disfarce no físico aquilo que vai na sua alma. Mas conheço alguém que você também conhece, que é Deus o Pai, que a conhece de uma forma única, que conhece as vestes que você tem vestida. Eu quero dizer que o Pai sempre tem outras vestes para si. Deus tem outras vestes para vestir. Vamos só ler juntos, eu peço para colocarem o Salmo 30, versículo 11 e 12. Queria só pedir que as irmãs pudessem ler juntamente comigo. Tornaste o meu pranto em folguedo. Tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria. Para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre.
Eu vou pedir para colocarem só uma outra tradução. Eu vou ler, diz assim: mudaste, diga comigo, mudaste o meu pranto em dança. Irmã, você hoje está aqui. Talvez você tenha chorado muito. Talvez você hoje está aqui nesta tarde e você tenha tido momentos em que chorou, em que pranteou, em que parecia que nada nem ninguém estava consigo naquela hora, em que você chorou. A Bíblia diz: transformaste o meu pranto em dança. Hoje Deus quer transformá-la numa mulher que pode dançar na presença de Deus, sem medo. Depois diz: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Diga comigo: a minha veste de lamento em veste de alegria. Para que o meu coração cante louvores a Ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu Te darei graças para sempre. Deus quer mudar o seu pranto em dança. Diga comigo: o meu pranto, o meu choro, a minha tristeza, Deus quer mudar para dança, para alegria, para gozo, para vitória, para regozijo. Ele quer tirar as vestes de lamento. Há pessoas que sempre se estão a lamentar. Há pessoas que estão sempre a falar das coisas más que já lhe sucederam. Você conhece alguém assim? Não vou perguntar se você é assim, mas conhece alguém. Talvez quando você olha para o espelho, você encontra essa pessoa que se lamenta tanto. E a Bíblia diz que Deus nos quer tirar uma veste, veja, uma veste de lamento. Há pessoas que vivem lamentando-se. Você distingue essas pessoas ao longe. Você diz: olá, como está, irmã? Para que tanta alegria? Essa alegria chateia-me, irrita-me, tanta alegria. Porque a pessoa dentro de si já vestiu a veste do lamento. Mas Deus, diga comigo, Deus hoje quer arrancar esse lamento da minha vida. Quer ou não quer? E você quer? E dar-me vestes de alegria. Isaías 61, versículo 3. Diz assim: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê glória em vez de cinza. Diga comigo, glória em vez de cinza. Óleo de gozo em vez de tristeza. Vestes de louvor em vez de um espírito angustiado. Esse é o nosso Deus. Ele hoje ordena aos tristes de Sião que se lhes vai dar glória em vez de cinza. Talvez tu tenhas vivido momentos de cinza, momentos de lamento, de tristeza, de luto, de abandono, de solidão, mas está na hora dessa cinza sair da tua vida e veres a glória de Deus. Deus quer dar-te óleo de gozo em vez de viveres em tristeza. Deus quer tirar-te esse espírito angustiado. Talvez essa angústia. O que é angústia? É tristeza sobre tristeza. A angústia já não é só uma tristeza, é algo que está ali, que se tornou uma dor. Mas em vez disso, Deus vai te dar vestes de louvor. Uau! É quando tu tens a capacidade de cantar, de louvar, de levantar as tuas mãos, de adorar o grande Eu Sou, independentemente do que está a suceder à tua volta. Voltando lá acima àquele primeiro versículo, é quando tu entendes que não podes andar de vento, não podes andar agora para aqui ou agora para ali, empurrado pelo vento, pelas ondas. Deus diz-te: cresce, minha filha, cresce no amor de Deus, cresce na verdade que é Jesus, cresce e veste novos vestidos, novas vestes de louvor. Uau! E o versículo 10 diz assim: é grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma no meu Deus. E agora diga comigo: pois Ele me vestiu. Uau, diga: Ele me vestiu
com vestes de salvação. Você pode levantar as suas duas mãos ao céu. Quantos podem dizer: Jesus me salvou? Você pode dizer: Jesus me salvou. Então diga: Ele me vestiu com vestes de salvação e sobre mim pôs um manto da justiça. Feche os seus olhos aí no seu lugar e permaneça com as suas mãos levantadas. E diga comigo de novo: Tu me vestiste com vestes de salvação. Sobre mim colocas um manto de justiça. Tiras este espírito angustiado e me dás vestes de louvor. Uau! Deixe que Deus comece a ministrar aí ao seu coração. Sabe, Deus tira as vestes de lamento e dá-nos vestes de alegria. Ele veste-nos com vestes de salvação e justiça e tira de nós a vergonha e o medo. Ele tira a nossa angústia e reveste-nos com vestes de louvor. Que vestes é que você hoje traz vestida? Será culpa? Será frustração? Você se sente frustrado continuamente? Você sente-se triste, ressentida, ansiosa, tem remorsos, sente-se sozinha, sente medo. Hoje Deus quer tirar essas vestes e dar-lhe vestes de louvor. Sabe, irmã, eu trouxe outra mala. Eu vou de férias no final da conferência. Estou a brincar. Eu trouxe outra mala, minha irmã. E trouxe outros vestidos também. Podes abrir. Estes não têm nome. São vestidos aleatórios. Porque eu não sei o que é que você necessita, mas o Espírito Santo sabe. Eu não sei que vestes você tem vestido até aqui, mas eu sei que Ele pode dar-lhe novas vestes de gozo, de vitória, de alegria. Eu trouxe vestidos, muitos vestidos. Escolha um, meu irmão. Escolha um, minha irmã. E deixe que o Espírito Santo a revista com vestes novas. Deixe que o Espírito Santo... Irmã, Deus tem uma nova bagagem para si. Esta é a bagagem que você tem que carregar na sua vida. Deixe o luto, deixe a tristeza, deixe o cansaço, deixe o medo e pegue na mala que o Espírito Santo tem para si e percorra a vida, percorra a estrada da vida com uma mala cheia de vestes novas que o Espírito Santo tem para si nesta tarde. Dê uma salva de palmas a Jesus. Vamos ficar de pé nesta tarde.